Princípios básicos da angiografia cerebral. Aula apresentada pelo Dr. Saul Almeida no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica da disciplina de Neurocirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bem-vindo a todos a mais uma edição aqui das nossas reuniões de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica. E hoje a gente tem o prazer de chamar o Dr. Saul Almeida. O Dr. Saul Almeida é neurocirurgião e ele é contemporâneo de residência meu e da doutora Leila. E é legal contar um pouco de cada um. O Saul, ele é um neurocirurgião híbrido, que a gente fala, né? É um neurocirurgião que fez a formação em neurocirurgia e depois ele se dedicou também a fazer uma especialização em angiografia e tratamentos endovasculares dos problemas vasculares, né, relacionados à neurocirurgia. E então nisso ele consegue ser uma pessoa com essas duas habilidades. Isso é um campo em ascensão na neurocirurgia, né? As pessoas tendo essas duas formações, eu acho que isso é um benefício a mais para o paciente, porque todo mundo sabe que quando você tem aquela frase que todo mundo fala, né? Quando você tem um martelo, tudo parece um prego. E então o Dr. Saul agora tem um martelo e uma chave de fenda. Então pode ser um prego ou pode ser um parafuso. Pelo menos ele pode escolher qual arma ele vai usar. Então ele é uma pessoa mais armada e mais assim bom assim de não ter esse viés na escolha, já que ele pode oferecer os dois tratamentos para o paciente. Acho que é um dos poucos neurocirurgiões aqui do Hospital das Clínicas, né, Saul, que tem essa habilidade. Acho que a gente está formando outros, né? Mas você é o primeiro, né? Eu fui o pioneiro aí nessa empreitada. Eu agradeço ao convite, Dr. Rivas. Para mim é um prazer estar aqui discutindo um pouquinho sobre a geografia cerebral. Eu acho que o neurocirurgião, o neurologista, as pessoas que tratam principalmente das doenças vasculares cerebrais, elas precisam ter alguma ideia de como que é feito o exame, quais são as dificuldades, como que a gente interpreta, como que a gente entende, né? Então, a minha ideia é discutir um pouquinho sobre o exame da angiografia cerebral. Como o Dr. Ribas comentou, eu sou médico neurocirurgião, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, fiz residência, doutorado, pós-doutorado já, né, em neurologia, e atualmente eu sou assistente aqui da neurocirurgia e fiz formação também complementar em neuroradiologia intervencionista, que é uma subespecialidade médica, né, uma área de atuação é o nome correto, né? Para você fazer isso, você tem que treinar por 2 anos, é como se fosse uma residência, segunda a sexta, no horário comercial, trabalhando. Atualmente tem bolsa, inclusive, né? Atualmente na minha época não tinha bolsa, então eram 2 anos de trabalho voluntário aí, mas que valem a pena pelo aprendizado, e eu acho que é uma formação complementar importante para o neurocirurgião. Então, agradeço ao convite, a oportunidade, deixo aqui o meu contato, meu e-mail, minha rede social, onde eu posto algumas atividades aí do meu dia a dia, e quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode me mandar por lá, que eu tento responder, eu tento ajudar de alguma forma, tá bom? Então, a angiografia cerebral, ela foi descoberta ou descrita inicialmente por Egas Muniz. Egas Muniz era um médico português, tá bom? Português, que fez o seu treinamento basicamente na França, né? E ele tinha interesse na realização de exames de imagem, né? Então ele já tinha alguma experiência nas aortografias, que eram os exames de punção da aorta para a realização da aquisição de imagens da artéria, né, da aorta em si, e baseado no princípio da ortografia, ele teve a ideia de fazer uma punção na artéria carótida, que é a artéria que está localizada na região cervical, né, na região do pescoço, puncionar a artéria carótida e, através dessa punção, injetar um contraste e fazer uma radiografia para identificar as artérias intracranianas através desse processo. Então, foi um processo que hoje, retrospectivamente, né, parece uma coisa simples, uma coisa até óbvia, né, você injetar contraste na artéria e fazer uma radiografia para conseguir uma imagem dos vasos. Mas isso, na época, foi algo realmente revolucionário. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ver as artérias intracranianas, né, de forma
com muito detalhe no paciente vivo, né? Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu identificar as artérias intracranianas e as lesões vasculares intracranianas antes, por exemplo, da ruptura, né? Os aneurismas cerebrais, por exemplo, eles só puderam ser tratados de forma eletiva a partir do momento que a gente conseguiu diagnosticar eles através da angiografia, né? Então, foi um exame muito importante para a neurocirurgia, para a neurologia como um todo. Imagina numa época em que não tínhamos disponível tomografia e ressonância, a angiografia cerebral era o exame que a gente conseguia ver de forma indireta as lesões cerebrais também. Então, a gente conseguia ver, além das lesões vasculares, a gente também conseguia avaliar as lesões cerebrais, né? A gente conseguia ver desvio das estruturas da linha mediana, conseguia ver, por exemplo, uma elevação da artéria cerebral média, indicando que ali no lobo temporal poderia ter um tumor, poderia ter um hematoma, por exemplo, né? Ou algum outro tipo de lesão, né? Então, olhando as artérias do cérebro, era possível você inferir outras lesões, outros diagnósticos. E até pouco tempo atrás, até a década de 90, aí, em alguns lugares até os anos 2000, no começo dos anos 2000, locais em que não existia disponível a tomografia, né? Ainda era realizado, aqui em São Paulo, na década de 90, ainda era realizado a punção carotídea direta com aquisição de imagem por radiografia, que eles chamavam de CAGE, né? Que era o cateterismo da carótida para a realização de diagnóstico de lesão intracraniana. Então, é uma coisa que foi descoberta aí na década de 20 do século passado, mas que perdurou até pouco tempo atrás, né? Então, é um exame que realmente foi muito importante para cirurgia, para neurocirurgia, para neurologia como um todo. E só alguns fatos interessantes, né? O Egas Muniz, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1949, né? Como eu falei, ele é português, nasceu em Portugal, mas fez a formação dele também na França, né? E de mais interessante, apesar da grande descoberta que foi a angiografia cerebral, ele ganhou o prêmio Nobel não em função da angiografia cerebral, mas em função da leucotomia, ou a técnica de leucotomia, ou de lobotomia frontal que ele desenvolveu para tratar as psicoses, né? Em uma época também que a gente não tinha medicações que fossem eficazes no controle da agitação psicomotora, né, desses pacientes com psicoses, era a única opção existente à época, né, que era a cirurgia de leucotomia, que foi descrita por ele, e isso deu a ele, garantiu a ele o prêmio Nobel. Só para a gente também não achar que, mas será que não era importante a angiografia cerebral? Essas foram as nomeações desde a descoberta da angiografia cerebral, em 1927, né? E as nomeações ao prêmio Nobel, né? A primeira nomeação dele foi em 1928, e ele descobriu a leucotomia pré-frontal em 1935, e aqui foram as várias nomeações, as várias tentativas, né, de premiação ao Egas Muniz, do prêmio Nobel, e ele acabou sendo agraciado em 1949, mas pela leucotomia e não pela angiografia cerebral. Então, acho que hoje, se pudesse refazer isso, com certeza ele receberia pela angiografia, né? Já que a leucotomia se mostrou um método não mais utilizado hoje em dia. E aí, só a título de curiosidade, ele desenvolveu essa técnica em 1927, e no dia 6 de agosto de 1928 ele veio ao Brasil e fez uma angiografia cerebral em um paciente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Essa imagem da visita de Egas Muniz. Egas Muniz está aqui no meio na Academia Brasileira de Letras, e junto com ele estavam os primeiros nomes dentro da cirurgia, da medicina, né, brasileira, organizada como especialidades cirúrgicas, e alguns nomes que foram, no futuro, parte do que foi a fundação da neurocirurgia também. Então, o Egas Muniz, em 1928, fez uma angiografia cerebral aqui no Brasil. Essa é a imagem original do exame que o Egas Muniz fez, e assim, essa realmente foi publicado pelo professor Sebastião Guzmão, e a gente vê aqui que, na verdade, o brasileiro
com toda a sua criatividade, achou que o exame não estava tão nítido, né? E acabou ajudando aqui um pouquinho, pintou um pouco mais as artérias, né? Tá vendo? Mas esse é o exame original, aí, o que foi feito à época, em 1928. Bom, a angiografia cerebral, ela, ainda bem, né? Ela evoluiu, tá bom? Ela evoluiu. Por quê? Antigamente era feita através de uma punção direta da carótida. O problema de puncionar a carótida é que você pode formar um hematoma no local da punção, né? E esse hematoma pode, inclusive, crescer e comprimir a via aérea e levar o paciente a óbito, né? Um outro problema é que na punção você pode, por exemplo, soltar alguma placa, né? Formar algum trombo ali no local da punção, né? Então, a punção de carótida não é um método adequado para a realização de um exame de imagem do cérebro, né? Então, a evolução da técnica ela veio com o cateterismo das artérias periféricas, né, para que a gente pudesse chegar até as artérias intracranianas. Então, o principal local de punção para a realização de exames de angiografia cerebral hoje é a artéria femoral, do lado direito, de preferência, né, dependendo da posição que o paciente fica, mas em geral a gente faz uma punção na artéria femoral do lado direito, tá? Através da técnica de Seldinger, que é o cateterismo da artéria, né? A gente passa um fio guia dentro da artéria e através desse fio guia a gente introduz um dispositivo que chama introdutor, que eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, tá? Então, a artéria femoral, que é essa daqui, né? Ó, ela fica localizada ali na região inguinal, né? Então aqui tem um ligamento inguinal, a gente faz essa punção abaixo do ligamento inguinal, né? E é bem simples, né? Você palpa a artéria, você sente o pulso e você faz uma punção em cima da artéria, tá? Eu vou mostrar para vocês. A evolução da angiografia cerebral e da hemodinâmica como um todo tem caminhado para as punções da artéria radial. Por quê? Porque a artéria femoral é uma artéria muito calibrosa, onde você tem uma taxa de complicação que não é desprezível aí. Pode chegar, dependendo do serviço, da experiência e tal, cerca de 1 a 2% de complicação no local da punção, no local onde a gente põe a agulha. Então, não é um exame que está isento de riscos, de complicações ali no local da punção. Para evitar essas complicações, a cardiologia já migrou de forma quase que completa para a punção radial, né? E a neurointervenção tem caminhado também para esse lado, né? De realizar os procedimentos através da punção radial. Aqui no serviço a gente tem alguma experiência de punção da artéria radial para realização tanto de diagnóstico quanto de tratamento, né? Mas ela acaba sendo uma segunda opção, né? Quando o paciente não tem acesso pela femoral, se ele tem alguma contraindicação, tem alguma estenose, algum aneurisma de aorta abdominal que não permite a gente subir o catéter da femoral até o crânio, a gente pode realizar o exame pela radial. Mas em alguns serviços já se faz de forma rotineira o acesso radial, né? Eles têm a bandeira aí do Radial First, né? A primeira opção para a realização de exames de neurointervenção, o acesso através da artéria radial. E para quem não conhece, né, como que é feito o exame, eu vou mostrar alguns detalhes aqui. Esse é o aparelho que a gente chama de angiógrafo, é o mesmo aparelho utilizado na hemodinâmica, né, para avaliação cardíaca, ele é bem parecido, só que ele tem algumas funções a mais que os exames que o aparelho da hemodinâmica, né, da cardiologia, que não precisa, né, a cardiologia não necessita, por exemplo, de uma imagem tridimensional, né. Em geral, eles não fazem angulações no aparelho como a gente faz para a realização do exame, né? Então, é uma coisa um pouco mais estática. E na neurointervenção, a gente precisa mobilizar o raio-x, mobilizar o aparelho de raio-x para fazer aquisições em ângulos variados, né? Então, é importante ter essa possibilidade de mobilizar o aparelho de raio-x. E esse é a estação de controle aí, né, do neurointervencionista. Através desse aparelho, ele consegue controlar, né, todos os movimentos do aparelho de raio-x. Né? Então, é possível você mexer tanto o aparelho de raio-x quanto a mesa
a mesa de operação, a mesa de procedimento, tá bom? A gente consegue mexer a mesa em todos os sentidos, né? Tanto antero-posterior como lateral, e também consegue controlar a altura da mesa, né? Então, tudo isso é através desses comandos, que tem uma cobertura estéreo, e aí o cirurgião, enquanto está fazendo o procedimento, ele consegue também controlar a mesa e o aparelho, tá? Então, aqui o paciente está posicionado, a cabeça do paciente está para cá, as pernas estão para cá, aqui a região inguinal do paciente, né? O médico está palpando aqui a região da artéria femoral do lado direito, na coxa direita do paciente, e sentindo o pulso arterial. Aqui a agulha de punção, que a gente utiliza para realizar a punção na artéria. Aqui o fio guia, né? O que a gente utiliza para realizar o cateterismo da artéria. E aqui o introdutor, que é um dispositivo muito interessante. A gente insere esse dispositivo dentro da artéria e ele tem uma válvula aqui na parte distal, né, que não permite que o sangue saia através desse catéter, mas ele permite que a gente insira outro catéter aqui dentro desse a gente chama isso de introdutor, tá bom? Então é possível introduzir um catéter aqui dentro sem que fique tendo sangramento, né? É um dispositivo bem interessante. Então, a gente faz uma punção aqui na região inguinal, do lado direito do paciente. Aqui tem um vídeo mostrando, então, a realização da punção. A gente palpa, né? Inicialmente a gente palpa a artéria, vai com uma agulha exatamente em cima do local que está pulsando, e com a agulha a gente entra na luz da artéria, né? Entra na parte central da artéria. Aí vocês vão ver um fluxo de sangue arterial, né? Tem que estar um fluxo bem intenso para a gente ter certeza que a agulha está realmente no centro da artéria, e através da agulha a gente passa o fio guia. O fio guia é como se fosse o fio guia do catéter central, que a gente passa na veia, sabe? É bem parecido, é o mesmo princípio. Passa o fio guia, tira a agulha, e através do fio guia a gente introduz esse dispositivo que a gente chama de introdutor, tá bom? Esse introdutor, ele tem uma pontinha que ele dilata o buraquinho que a artéria fez para permitir que todo esse introdutor fique localizado dentro da artéria. A gente tira o fio guia, né, no final, e o introdutor ele fica ali como uma opção, né, quando ele tem uma membrana aqui que a gente perfura, e ela não permite que o sangue saia, mas permite que a gente insira catéteres dentro da artéria do paciente. Então, só para a gente ver, está refluindo sangue, a gente lava o introdutor, e ele está pronto para utilização. Aqui é o aspecto que ele fica, né, o aspecto final aqui do introdutor. E a gente precisa navegar por dentro das artérias para poder chegar nas artérias intracranianas, né? Então, a gente sai lá da artéria femoral e sobe em direção às artérias intracranianas. Só que não é um caminho óbvio, né? Não é só empurrar o catéter e ele vai seguir o caminho que a gente quer, né? A gente precisa navegar dentro das artérias. Então, só para a gente lembrar, essa aqui é uma imagem do arco aórtico, tá bom? O arco aórtico, ele é formado pelo tronco bracocefálico, né? Pelo tronco bracocefálico aqui. Através desse tronco, a gente tem a artéria subclávia, a artéria vertebral, que está aqui atrás, e a artéria carótida comum direita, tá bom? Então, ó, arco aórtico, tronco bracocefálico. A partir do tronco nasce a subclávia, carótida comum direita, e da subclávia nasce a vertebral direita, tá bom? Então, para a gente lembrar, as artérias que nutrem o cérebro são as carótidas e as vertebrais, tá bom? 2 carótidas e 2 vertebrais. Então, do lado direito, ela nasce aqui do tronco bracocefálico. E aí, na sequência, né, da esquerda para a direita, né, na sequência do fluxo, né, já que o coração está aqui embaixo, imagina que o coração está aqui embaixo, o sangue ele sai do coração, faz essa curva no arco aórtico e desce pela aorta do outro lado, né? Então, ele ascende, faz a curva e desce aqui do lado esquerdo. Então, ele ascende para cá e vem para o lado esquerdo. Então, a primeira artéria que sai aqui do arco aórtico é o tronco bracocefálico. A segunda artéria que sai é a artéria carótida comum, tá bom? É a artéria carótida comum esquerda, tá bom? Então, a carótida comum direita nasce do tronco bracocefálico, a artéria carótida comum esquerda nasce do tronco do arco aórtico, tá bom? Do arco aórtico, tá? E, por fim, a terceira artéria que sai do arco aórtico é a artéria subclávia esquerda, tá bom? Então, essa aqui é a artéria subclávia esquerda. E a partir da subclávia esquerda nasce a artéria vertebral, tá? Essa aqui é a vertebral esquerda. Então, para neurointervenção, para neurologia, para neurocirurgia, as 4 principais artérias, o nosso objetivo são essas aqui, ó: vertebral direita, carótida direita,
carótida esquerda, vertebral esquerda. Tá? A gente precisa entrar com o catéter dentro dessas artérias para a realização dos exames e dos procedimentos que a gente for fazer, tá bom? Isso é o que está no livro e isso é o que a gente espera quando a gente faz o exame. Só que existem várias variações anatômicas, né? A minha tese de pós-doutorado foi justamente estudar as variações anatômicas nessa estrutura aqui do arco aórtico, né? nessa organização das artérias aí no arco aórtico. E o que a gente pôde ver é que cerca de metade dos pacientes, né, na nossa casuística aqui do Brasil, que a gente avaliou mais de 1.000 pacientes aqui do Hospital das Clínicas que fizeram exames de imagem, né, de angiotomo, com visibilização das artérias do arco aórtico, a gente viu que cerca de metade dos pacientes não tem essa configuração típica ou habitual ou mais comum, né? Eles têm o que a gente chamaria de variação anatômica, o que nem sei se é uma variação anatômica, já que a maioria dos pacientes não tem essa configuração habitual, né? Então, é bem interessante isso, né? A gente tem várias variações, né, da origem, por exemplo, essa artéria carótida comum, esquerda, ela pode nascer do tronco braquiocefálico. E em vez de ter 3 artérias aqui no arco, eu tenho só 2. Essa é a principal variação anatômica, é a mais comum, e é o que a gente encontra bastante aqui nos pacientes nossos aqui do Hospital das Clínicas. Outra variação, a vertebral esquerda, em vez de nascer da subclávia, ela pode nascer aqui, ó, entre a carótida comum e a subclávia. Então, ela pode ser o 4º vaso no arco aórtico. E aí tem outras variações, malformações cardíacas, tem coartação de aorta, né, tem destrocardia, tem a subclávia aberrante, né, que é uma subclávia que nasce lá da parte inferior, na parte descendente da aorta, né, ela vem por trás do esôfago, pode causar compressão, dificuldade de deglutição, enfim, tem várias variações aí que é importante a gente entender para conseguir fazer o exame, conseguir realizar o procedimento. E aí uma dúvida que às vezes eu já fui questionada é como que você controla o catéter, né? Como você controla para onde ele vai dentro da artéria? O catéter ele tem uma ponta rígida e aí ele tem um formato fixo, né? Tá vendo? Ele tem a ponta do catéter rígida e tem esse formato fixo. O cirurgião, quando ele introduz o catéter, ele só consegue ter acesso à parte posterior, a parte proximal aqui do catéter, né? A parte distal, que é a pontinha, fica lá dentro do corpo. Só que como ele é rígido, né? Ele é rígido, quando eu giro o catéter aqui atrás, a pontinha dele também gira, entendeu? Então, quando eu giro esse catéter aqui atrás, a ponta dele também gira. Então, eu consigo controlar a direção da ponta do catéter. E aí eu também consigo controlar o caminho que ele vai, para frente ou para trás. Tá? Então, é basicamente assim que a gente guia o catéter dentro da artéria. Né? A gente gira, empurra e puxa. Tá bom? Então, aqui é um exemplo, por exemplo, de variação anatômica do paciente aqui do hospital, né? Ó, só para a gente ver. Aqui é o arco aórtico do paciente, tá vendo? Ó? Aqui é a carótida, aqui é o tronco braquiocefálico, carótida comum direita, e aqui a gente tem carótida comum à esquerda, né? Uma variação anatômica bem importante. Aqui é outra variação também, ó. Tronco braquiocefálico, carótida comum direita, vertebral direita. Carótida comum esquerda, que deveria nascer do tronco, do arco, né? Do arco aórtico, desculpa, ela está nascendo aqui do tronco braquiocefálico, tá vendo? E aqui a artéria subclávia, e aqui o ramo, a artéria vertebral, nascendo da subclávia. Tá? Esses são alguns dos artifícios que a gente utiliza para conseguir cateterizar essas artérias. Imagina o seguinte, aquela imagem que a gente está vendo, né, aquela imagem bonitinha dos 3 ramos saindo do arco aórtico, é o que está no livro. Na vida real, o que a gente encontra é isso aqui, ó, tortuosidade. Imagina que, por exemplo, o tronco braquiocefálico, ele nasce na porção mais anterior do arco. Né? Ele não está no ápice do arco, ele nasce lá na frente. E eu venho por aqui, né? Eu ponciono a femoral, subo na aorta em direção ao coração. Como é que eu vou fazer essa curva aqui, né? Para entrar nesse catéter, para entrar nessa artéria? É uma curva quase que para trás, né? Se vocês lembrarem, o meu catéter, o catéter mais simples que a gente tem, ele tem uma curva de 45 graus. Eu não conseguiria fazer essa curva para trás. E aí, às vezes, a gente precisa usar esses catéteres com curvas mais complexas, né? Que são, principalmente esse catéter que a gente chama de catéter de Simon. Que ele é um catéter, é o Simons, né? Simons 2. Ele é um catéter mais complexo, ele tem curvas
mais complexas que permitem que a gente faça esse cateterismo retrógrado, né? Então, nem sempre é trivial, vamos dizer assim. Então, aqui, ó, a gente está vendo o médico rodando o catéter aqui na mão, tá vendo? E à medida que ele roda o catéter na mão, ele está fazendo o raio-x e ele está vendo ali o catéter rodando próximo do coração, ali no arco aórtico. Desculpa. Vocês conseguem ver aqui, ó, o catéter girando, ele vai girando, empurrando, e aí ele consegue mobilizar o aparelho, né? Ele vai mexendo o aparelho, mexe na mesa, posiciona, colocou o catéter na carótida, injeta o contraste na carótida, aperta o pedalzinho que libera o raio-x e faz uma fotografia de raio-x enquanto injeta o contraste. Tá? Então, o exame ele é basicamente assim. Injeta o contraste, enquanto injeta, faz o raio-x, e a gente consegue ver a imagem lá na tela, em tempo real. Aqui é a imagem que o cirurgião está vendo, né? E o aparelho ele tem um artifício que chama roadmap, que é o mapa, né, que a gente faz. A gente injeta o contraste, ele tira uma foto da artéria e ele cola essa foto, essa imagem branca aqui, em cima do raio-x que você está fazendo. Para evitar de ficar fazendo contraste, você não enxerga a artéria, você só enxerga quando você injeta o contraste. Então, para evitar de ficar injetando contraste, a gente injeta uma vez, o aparelho cola essa imagem aqui em cima do raio-x e você sabe onde a artéria deveria estar, né? E você vai guiado por essa imagem prévia, sem precisar ficar injetando contraste. Né? Então, isso chama roadmap, é um artifício interessante para evitar, né, a injeção de contraste. E aqui é uma imagem, então, da radiografia, né, do cérebro após a injeção do contraste. Você injeta o contraste na carótida e faz uma radiografia do cérebro. O exame é muito simples, é exatamente isso. É uma radiografia do cérebro contrastada, tá bom? Contrastada. Só que eu não consigo ver com muito detalhe, né? Se a gente for pensar, ó, o detalhe da artéria intracraniana, ele tá meio sujo, aqui tem osso aqui no meio, tá vendo? Eu não consigo ver com detalhe a artéria, né? Eu queria ver com mais clareza, eu preciso ver se tem um aneurisma de 1 milímetro, 2 milímetros. Não está sendo claro esse exame. E aí, para melhorar, e é o grande diferencial da angiografia, que a gente chama de angiografia de subtração digital, o que o computador faz de forma muito inteligente? Ele tira uma primeira foto, certo? E a partir dessa primeira foto, ele vai tirando novas fotos. Só que ele subtrai a primeira foto das próximas que ele vai fazer, né? Então ele primeiro faz uma fotografia, um raio-x do crânio, e a segunda fotografia ele já subtrai tudo que está na primeira, ele subtrai a partir da segunda imagem. E aí a imagem que a gente tem é essa imagem nítida. É o que a gente chama de subtração digital. Então, você faz um raio-x do crânio e injeta o contraste. Tudo que tem nessa imagem aqui, enquanto eu injeto o contraste, e que não tem nessa imagem, né, vai ser subtraído e eu tenho essa imagem nítida aqui no final, que é a angiografia de subtração digital. Tá bom? Então, ó, essa é a imagem final, vamos dizer assim, na angiografia de subtração digital, que é com muito mais detalhes, tá vendo? A gente consegue ver com muito mais clareza as artérias do cérebro. Né? Então, é assim que ela fez. Eu não sei se eu consegui esclarecer isso. O computador tira uma primeira foto, aí na segunda foto que ele tira, ele subtrai tudo que tem naquela segunda foto, tudo que foi igual à primeira foto, ele subtrai, então fica branco. E aí, quando eu injeto o contraste não estava na primeira foto. Então, a partir de injetando o contraste ele vai aparecer com nitidez ali na minha imagem, porque o osso ele foi subtraído. Eu só vejo coisas novas, eu não vejo o osso que tinha naquela primeira imagem. Então, eu tiro uma foto antes de injetar o contraste e começo a injetar o meu contraste. Então, o contraste ele é visibilizado com muita nitidez. Deu para entender isso? É uma coisa que é muito importante, que é o grande diferencial do exame, né? Que é a angiografia de subtração digital, é assim que chama. Bom, desculpa. E aqui a gente faz o exame em várias aquisições, em perfil, anteroposterior, pode fazer aquisição angulada, e os aparelhos mais modernos, hoje em dia, a gente faz aquisição tridimensional. E a aquisição tridimensional de uma artéria do cérebro, com injeção direta de contraste dentro da artéria, mostra a artéria com muito detalhe, né? Com muito mais detalhe do que um angiotomo, por exemplo, que o sangue é diluído na veia, passa para o coração, do coração ele vai para a artéria, então quando ele chega lá no cérebro, ele já está muito diluído, né? O contraste que é injetado na angiografia ele é diretamente na artéria que está sendo estudada. Então,
a qualidade da imagem é muito melhor. A gente vê com muito mais detalhe. E aqui são as imagens tridimensionais, que a gente consegue ver, né, em detalhe aqui a bolinha em cima do aneurisma, né, os detalhes dentro da lesão vascular. Bom, Egas Muniz, então, desenvolveu a angiografia cerebral por punção direta. Com a técnica de Seldinger, os cateterismos permitiram que o exame fosse menos arriscado, né, ele fosse mais seguro. E na década de 90, tinha um italiano, né, Guglielmi, que nos Estados Unidos, trabalhando nos Estados Unidos, ele desenvolveu uma micromola feita de platina que ele colocava dentro do aneurisma e através dessa micromola ele permitia... Na verdade, a ideia inicial dele era usar energia elétrica para que a energia elétrica circulasse dentro dessa micromola, a micromola localizada dentro do aneurisma, e a energia elétrica promovesse a coagulação do aneurisma. Só que, por sorte ou não dá para saber, em um experimento que ele estava fazendo, ele viu que quando ele aplicava energia elétrica, né, pensando na coagulação, ele viu que o ponto de solda que comunicava a micromola de platina com um fio, né, o arame por onde ele empurrava essa micromola, tinha um pontinho de solda aqui, ó, que comunicava esse fio com a micromola. Ele viu que quando ele aplicava energia elétrica, esse pontinho de solda ele se derretia. E isso gerava uma corrente elétrica, um calor, esse pontinho de solda derretia e a mola ela era destacada dentro do aneurisma. Então ele, de forma meio que sem querer, né, vamos dizer assim, descobriu isso e foi revolucionário dentro da neuroradiologia intervencionista. Então, esse é o aspecto da micromola. A micromola ela é feita de platina, ela é uma espiral de platina que se molda no formato que a gente quer, ela tem de vários tamanhos, vários comprimentos, e ela tem esse pontinho de solda aqui, tá vendo? Ó? É o que comunica o fio com a mola. É um pontinho bem, bem delicado, frágil, que ele é de metal, mas ele fica exposto ao sangue. Então, quando eu conecto uma corrente elétrica, esse ponto ele sofre eletrólise, né? Ele sofre lise aqui, ele sofre uma quebra e a micromola ela é destacada dentro do aneurisma. Aqui é um exemplo, né, como que é feito esse processo. A micromola está dentro da água, esse eletrodo aqui está emitindo a corrente elétrica e na outra parte do fio está o outro eletrodo, né? E a corrente elétrica então fecha o circuito aqui no pontinho da mola e a mola ele derrete esse pontinho e a mola então é destacada. Se ela estivesse dentro do aneurisma, ela seria destacada dentro do aneurisma. É assim que a gente controla o destacamento dentro do aneurisma. Aqui, então, é a imagem mostrando o cirurgião colocando a mola dentro do aneurisma. A gente vai empurrando esse fio aqui fora e a molinha vai entrando lá na frente. Quando a molinha termina, o fio que empurra a mola, ele não é radioopaco, então eu não vejo o fio, mas eu vejo a mola é preta. Quando a mola ela sai totalmente do catéter, ela se enrola dentro do aneurisma, eu dou a corrente elétrica e a mola então é destacada. Tá bom? Então esse é o princípio da embolização, vamos dizer assim. Outro material que foi desenvolvido de forma mais moderna aí, são os materiais embólicos líquidos, né? O principal deles é o ônix, que é esse material que a gente está vendo aí. E como que ele funciona? Ele funciona como se fosse uma tinta. É bem interessante. É como se fosse uma tinta diluída em um solvente. Quando eu pego uma tinta e passo na parede, a tinta ela é líquida. Mas a partir do momento que o solvente evapora, a tinta polimeriza e ela fica algo mais sólido, né? Ela vira algo sólido. A ideia do ônix, né, que é esse agente embólico líquido, é parecida. Então, o ônix ele é diluído em um solvente mesmo, um solvente que é o DMSO, é um tipo de solvente, que você injeta na lesão que você quer ocluir, por exemplo, na MAVE, ou em uma artéria que está sangrando, que você quer fazer uma oclusão, né? Você injeta o ônix, o DMSO, que é um solvente, ele evapora, né? Ele evapora, e o que fica é essa substância polimerizada, como se fosse uma tinta que oclui o vaso. Então, é algo bem, bem interessante. E outro tipo de dispositivo que a gente usa são as micropartículas, né? As micropartículas de plástico, né? De PVA. É um tipo de plástico microparticulado que a gente dilui no contraste e injeta, por exemplo, nos meningiomas ou em uma artéria que está sangrando no nariz, na face.
principalmente para tumores, oclusão da artéria meningea média, a gente utiliza esse tipo de micropartícula. E existem outros dispositivos, como a cola, né? Como se fosse a cola Super Bonder, né? Só que ela é um pouquinho diferente, é uma composição um pouquinho diferente, mas é parecida com a Super Bonder. A gente injeta e ela polimeriza imediatamente. Quando ela entra em contato com o sangue, ela polimeriza e oclui de forma imediata. Já o FUAN, que é um hemostático também, a gente utiliza, a gente macera ele e injeta no catéter, né? Permitindo a oclusão de alguns vasos. Aqui é um exemplo de oclusão de vaso, né? Realizada aqui no nosso serviço. A gente está vendo aqui uma artéria meningea média, né? Que tem uma lesão vascular aqui, tem um pseudaneurisma, e essa artéria ela foi ocluída. Se a gente olhar aqui, né, essa era a artéria meningea média, aqui ela foi ocluída com micropartícula e com já o FUAN, tá bom? Com a evolução da técnica, a gente teve outras opções de dispositivos para tratamento de lesões vasculares intracranianas. Então, o primeiro dispositivo foi a micromola, né? E depois desenvolveram os stents, né? Os stents, eles são uma evolução aí no tratamento das lesões vasculares intracranianas. Inicialmente, a gente tinha os stents de malhas abertas, então o stent ele tinha a função basicamente de ajudar a segurar a mola dentro do aneurisma, principalmente quando o aneurisma tinha um colo largo. À medida que a gente ia colocando as molas queriam sair, né? Elas não ficam organizadas aqui dentro. A tendência da mola é sair para a luz do vaso e pode ocluir o vaso. Então, a forma de manter a mola aqui dentro era colocar um stent aqui na entrada do aneurisma. Só que com a evolução dos stents, hoje em dia a gente tem um stent de malha muito densa, de malha bem fechada, que chama stent redirecionador de fluxo, ou diversor de fluxo, ou pipeline, que é o mais conhecido, que é a marca mais famosa. Esse stent ele fica localizado na parede da artéria e ele oclui a parede aqui, o orifício por onde o aneurisma enche, né? Só que essa oclusão, ela não ocorre de forma imediata. A gente coloca o stent e o stent ele proporciona o crescimento do endotélio, tá? Então, imagina o seguinte, esse paciente tem esse aneurisma aqui, grandão, eu coloco o stent aqui no colo desse aneurisma, né, fechando aqui o orifício que forma o aneurisma, só que o sangue continua passando aqui, né? A malha do stent ela é fechada, mas ela não é totalmente fechada, ela é densa só, né? Mas o sangue continua passando. Só que depois de alguns meses, e isso demora de 6 meses a 1 ano, o endotélio, né, a célula da artéria, vai crescendo por dentro do stent e vai fechando essa parede aqui, vai fechando esse buraquinho da parede. Então, depois que a gente põe o stent, imediatamente após, o aneurisma continua enchendo. Ele só vai ocluir de verdade depois de 6 meses a 1 ano, tá bom? Então, aqui é um exemplo, ó. Essa é uma angiografia onde a gente fez um tratamento com o stent aqui no Hospital das Clínicas, a gente colocou o stent redirecionador de fluxo, e aqui é o resultado depois de 1 ano do tratamento, né? A artéria, ela remodelou, ela cresceu no formato do stent, tá vendo? Porque a artéria aqui não tinha parede, né? A artéria se comunicava com o aneurisma, era uma coisa só. E a gente colocou o stent e isso permitiu que a artéria crescesse dentro do aneurisma. Então, de forma imediata, por exemplo, para o aneurisma roto, não é uma opção, né? A gente não pode tratar com esse stent, porque o aneurisma ele não é ocluído de forma imediata. Tá bom? Aqui um outro exemplo de um aneurisma de artéria oftálmica tratado com stent redirecionador de fluxo. Então, só para lembrar aqui como que ele fica dentro da artéria, né? Ó, ele oclui o orifício por onde o aneurisma se encheria, ele continua enchendo por algum tempo, alguns meses, o sangue vai ficando parado aqui dentro, vai tendo estase, né? E as células vão crescendo aqui na parede desse stent, tá bom? E essa aqui é uma evolução dos stents, né? O stent, ele tem essa característica de ser uma malha. E aí, na década de 90, alguém teve uma ideia de abrir esse stent dentro de um trombo na artéria, e o stent, então, o trombo ele infiltra nesse stent, e você tem a possibilidade de remover um trombo através do stent. Aqui é um exemplo feito no laboratório, né? A gente fez esse procedimento. Ó. Aqui tem um vaso de silicone, que a gente está conseguindo ver ele por dentro, né? Tem um trombinho falso aqui, e a gente abriu o stent dentro do trombo. E aí o trombo ele fica grudado no stent, você consegue puxar o trombo junto com o stent, né? E isso permitiu a evolução da trombectomia mecânica, que é uma das evoluções aí da
neuroradiologia intervencionista, que é uma outra possibilidade, né? Aí só para lembrar aqui, né, um mnemônico aí do 666, quem é o paciente que pode se beneficiar da trombectomia mecânica? É o paciente com oclusão de algum vaso proximal, carótida, cerebral médio ou cerebral anterior, até 6 horas do início dos sintomas, com um quadro neurológico, né, um NA8 de 6, e com a tomografia que não tenha uma isquemia já difusa, que tenha poucas áreas de isquemia. Essa aqui é a tabela do Aspects. E aqui, né, são alguns artigos mostrando benefício da trombectomia mecânica, né? Aqui a gente vê um exemplo de oclusão aqui da artéria cerebral média, vista na angiotomografia. Aqui a angiografia pré, quando a gente fez a injeção do contraste, a gente só consegue enxergar a artéria cerebral anterior, a gente não está vendo aqui a artéria cerebral média. E aqui após o tratamento, tá bom? Algumas pessoas já me perguntaram, Saul, mas isso é realmente algo que está na prática clínica ou é algo que está em estudo? É algo que está muito na prática clínica. Deveria ser algo completamente disponível em todos os serviços, porque, só a título de curiosidade, né, a trombectomia mecânica endovascular tem um NNT de 1 para cada 2,6. Por exemplo, o AS, para prevenção de infarto ou de AVC, é de 1 para cada 333. Então, hoje, a trombectomia mecânica é o melhor NNT da medicina. Tem muita evidência, tem muito benefício em ser realizado. Então, é uma coisa que é algo que tem que estar dentro da nossa possibilidade de oferecer para tratamento para os pacientes. Né? Bom, eu acho que é bastante informação aí, né? Eu acho que para quem nunca teve contato com a angiografia cerebral, a minha ideia era tentar trazer isso de uma forma mais simplificada e trazer isso de uma forma mais didática aí para que esclarecesse algumas dúvidas, tá bom? Agradeço mais uma vez, doutor Eduardo, pelo convite e fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida eu puder esclarecer. Saul, primeiramente, obrigado aí por apresentar a sua aula. Eu sei que você é craque nisso. E para você parece ser uma coisa simples, né? Porque virou o seu dia a dia, né? Mas para a gente é difícil entender, assim. Eu mesmo não tinha essa ideia do ônix com solvente, como o solvente acaba sendo evaporado, entre aspas, né? Carregado pela corrente sanguínea e depois sobra cola. E sempre tinha essa ideia de como a mola destacava do catéter em si. Não sabia que era pela corrente elétrica e que isso foi um achado fortuito aí. E interessante, né? A medicina é cheia desses descobrimentos sem querer, assim. Não, exatamente. Mas acho que é Pasteur que tem essa frase que diz que o acaso só favorece a mente bem preparada, né? O Guglielmo, quando descobriu isso, ele, na verdade, foi meio sem querer, mas foi porque ele estava preparado para aquilo. Né? Ele percebeu que isso seria uma coisa positiva, né? Senão ele ia ter pensado, pô, eu vou fazer uma solda mais forte que agora não vai soltar essa molinha lá dentro, né? E ele, na verdade, ele mudou tudo que ele estava fazendo, todo o projeto que ele tinha para uma coisa muito mais revolucionária e que até hoje é utilizado, esse mesmo princípio. Não, é muito bom, assim. E a gente vê também que os stents, eles vão se desenvolvendo, né? Então, é uma tecnologia, é uma área muito, muito profícua, assim, para o futuro, né? Essa aula, pode ser que daqui a 10 anos, tudo que você falou seja um pouco de uma antiguidade. A gente vê realmente avanços, né? Os stents, tá? Hoje mesmo estava conversando com um geografista, com um médico intervencionista, que parece que os stents agora talvez nem precisem usar antiagregação por muitos anos, talvez a antiagregação seja mais limitada. Sim. É algo, assim, tem um interesse, né, da indústria de desenvolver equipamentos, de desenvolver materiais, e que acaba impulsionando a especialidade, né? Eu acho que a tendência é que melhore cada vez mais. E aí, assim, resolveu, então, o problema das doenças cerebrovasculares? Não. As molas, os stents, né, todos esses materiais, eles ainda têm uma taxa de oclusão inferior ao clipe, por exemplo, né? Então, a gente tem que pesar o risco-benefício. Esse aneurisma tem um risco cirúrgico alto, talvez a embolização, apesar de não trazer uma oclusão completa na maioria dos casos, talvez seja uma opção. Então, isso ainda não existe uma resposta. Qual que é o melhor método? O melhor método ele tem que ser
individualizado, né? A medicina de precisão aí, que é o caminho que tudo tem seguido, né? É isso, o Alberto aqui, o Alberto Henrique, está assistindo a sua aula, e é exatamente nesse caminho que ele perguntou, né? Quando decidir se o aneurisma incidental vai ser tratado com stent ou clipagem microcirúrgica, né? Uhum. E a é gente leva difícil, né? em considerações fatores do paciente, do aneurisma e da equipe médica, né? Do material disponível, do médico disponível, da estrutura disponível, porque eu falo assim, olha, eu só embolizo durante a semana, não embolizo no final de semana. Chegou um aneurisma roto no final de semana, talvez a cirurgia, né, seja a melhor opção, porque você vai tratar mais rápido, né? São muitos fatores que a gente usa para decidir sobre o tratamento do doente, mas a Não, resposta é individualizada. bem individualizado. Como regra geral, os dois tratamentos têm riscos e benefícios muito semelhantes. Se você colocar um saco de gatos para cada um, os dois são muito parecidos. Sim. Mas é o que o doutor Saul comentou, a medicina de precisão é isso que é essa individualização do tratamento e poder descobrir qual é a melhor técnica para cada um, frente às particularidades de cada paciente. E não só do paciente, como do serviço em si, né? Que nem o Saul comentou, às vezes um serviço não tem disponibilidade de médicos que fazem medicina intervencionista no final de semana, ou às vezes a medicina intervencionista daquele hospital não é in loco, às vezes ele tem que transportar o paciente para outro local, que também é comum. Às vezes não tem a medicina intervencionista naquele prédio em si, ele tem que pegar o paciente e transportar para outro local. Então, naquele ambiente, tem esse risco de transporte do paciente, que para um paciente neurologicamente grave é um risco e tanto, né, transportar o paciente. Então, são N detalhes para serem pesados, Alberto. É difícil responder essa pergunta de uma maneira simplória. Podia até ter um congresso inteiro sobre isso. É uma coisa tão assim. Sim. A gente tem uma reunião multidisciplinar que é feita toda quinta-feira para discutir os aneurismas não rotos, né? Para discutir qual o melhor método de tratamento, se precisa ou não tratar, né? Esse é um ponto que também a gente discute, né? Então, os pacientes eles são tratados de forma realmente individual. Outro colega aqui perguntou, o Pedro Domingues perguntou aqui, vocês no Hospital das Clínicas costumam fazer a trombectomia em janela estendida ou somente aderem à regra do 666? O que é a janela estendida? É assim, antes de 2015, era proibido fazer trombectomia mecânica. Por quê? Porque todos os estudos mostravam que fazer trombectomia mecânica era pior do que não fazer. Aí, em 2015, saíram 4 trabalhos bem feitos, publicou no New England, Lancet e tal, que eles selecionaram o paciente de forma mais precisa, né? Tem que ser paciente que tem uma tomografia boa, ou seja, ele não pode ter uma isquemia já estabelecida, e que ele tem que ter um NIH alto, tem que estar com um quadro clínico evidente. Porque se eu abrir a artéria de um cara que tem uma área já isquêmica, quando esse sangue voltar a fluir na área que está isquêmica, isso vai sangrar, isso vai trazer problema. Então, o objetivo era tratar um grupo mais restrito de doentes. E quando você restringiu, você teve um resultado, assim, extraordinário, né? É realmente muito bom. E aí, a partir de 2015, que era proibido fazer trombectomia, passou a ser obrigatório fazer trombectomia. Então, a ciência tem essas coisas, né? Mas, enfim. E aí, o que aconteceu? Hoje em dia, a gente começou a ver que tem alguns pacientes que passou das 6 horas, só que ele tem uma área isquêmica pequena com um quadro neurológico grave. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele, por exemplo, está afásico e hemiplégico, mas tem uma isquemia pequena. Provavelmente ele tem uma penumbra grande. Então tem uma área que ainda daria para eu salvar, mesmo depois das 6 horas. E como que eu vejo isso? Com a ressonância. A gente faz um exame de imagem, faz uma difusão e vê exatamente o local da isquemia. Se o paciente, por exemplo, está hemiplégico, afásico, um quadro neurológico grave e com a isquemia pequena, mesmo que ele esteja 12, 18, até 24 horas após o AVC, eu posso abrir essa artéria porque eu vou trazer benefício para o doente. Entendeu? Isso chama janela estendida. E aí são os métodos de imagem avançados que a gente usa, que é basicamente a perfusão e a difusão. Né? A difusão para ver o core isquêmico e a perfusão para ver a área de penumbra. E aí você compara. Se a penumbra, né, se a área de hipoperfusão está igual à isquemia, não adianta eu abrir, porque já está isquemiado.
Agora, se eu tenho uma área de penumbra, que é uma área de hipoperfusão grande, com uma área isquêmica pequena, vale a pena eu abrir essa artéria, porque eu tenho uma área que eu consigo salvar. Entendeu? Então, é basicamente esse é o pensamento que a gente usa. E a gente faz aqui no HC, faz com janela estendida. Assim. Legal, Saul. Acho que todos aqui gostaram muito da sua aula. Pô, obrigado. É uma coisa que a gente não vê todo dia, e ainda mais um colega explicando exatamente o que o As neurocirurgião... dúvidas do neurocirurgião. Né? Para você é fácil, mas para a gente é difícil. Por isso essa aula foi muito especial. Então, obrigado. Se alguém tiver mais alguma pergunta, obrigado, Saul. A gente com certeza vai chamar o Saul para outras aulas aí, que o Saul se dedica bastante ao nosso pronto-socorro, é um dos coordenadores lá do pronto-socorro, e também a técnica cirúrgica, tem doutorado nessa área, tudo e tudo mais. Então, obrigado, Saul. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite aí. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.